Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Quem nunca teve um amigo de infância que com o passar do tempo, dos anos, ele se tornou uma pessoa diferente e aquela amizade, além de acabar, ainda se tornou uma inimizade? Comigo aconteceu, involuntariamente, mas aconteceu com um amigo que eu tive. Hoje ele me detesta e eu nunca dei motivo para ele agir dessa maneira. E a história de hoje fala exatamente sobre isso. Só que muito mais sinistra do que a que eu passei. Bora pro relato? Olá, eu sou o Kaique, tenho 54 anos, mas o que vou relatar aqui aconteceu comigo quando eu tinha 25, em Jaguaribe. E como quase todas aquelas pessoas que têm um amigo de infância, comigo não foi diferente. Eu tinha um amigo muito legal e tudo que a gente fazia juntos. Mas um certo dia, por condições financeiras, este meu amigo teve que se mudar, ir embora. E ele foi para uma outra cidade bem longe. E como eu falei, a gente era um grude só. Mas como ele teve que ir embora para longe, e naquela época era mais difícil para ir visitando. E o tempo passou. E quando eu completei meus 20 e poucos anos de idade, esse meu amigo com a sua família retornaram para ali. Só que ele já voltou totalmente diferente. Ele já não era mais aquele cara legal e carismático que eu conhecia. Ele voltou um cara secão, encrenqueiro, gostava de arrumar brigas. E ele também se tornou um cara vingativo. E eu dava muito conselho para ele. Falava que ele não era assim, que ele sempre foi um cara legal, mas que cresceu e ficou daquele jeito. E ele meio que não dava muita confiança. Ele ainda tinha amizade comigo, mas já não era mais a mesma coisa. Ele acabou se tornando uma pessoa que eu não confiava 100%. E o tempo foi passando. E tem um detalhe também, ele era uma pessoa muito invejosa. Ele gostava muito de pedir emprestado as minhas coisas. E quando eu emprestava, era mil maravilhas. E quando eu não emprestava, ele fazia aquela cara feia e me xingava. E um certo dia eu tinha comprado uma motinho velha para mim trabalhar. E logo ele veio pedir emprestado para fazer umas correrias que ele precisava fazer. E como eu já sabia que não era para coisa boa, eu falei que não ia emprestar, que era a única moto que eu tinha conseguido comprar com muito sacrifício. E ali ele já começou a falar um monte de baboseiras. E como eu já estava de a pá meia virada, eu falei umas verdades para ele e a gente discutiu. Falei para ele que a nossa amizade já não era a mesma coisa e que se fosse para ser daquele jeito, não ia rolar mais. E ali naquele momento, o meu melhor amigo se tornou o meu inimigo. E depois disso começou um verdadeiro pesadelo na minha vida. Se eu estava numa festa, ele queria briga, puxava confusão, ficava jogando piadinha e aquelas coisas. Ele queria que eu brigasse com ele. E eu sempre fui um cara mais forte do que ele. E até que um dia ele tirou a minha paciência em um jogo de futebol que a gente estava e eu acabei dando uns bufetões na lata dele. Isso foi o suficiente para, ao invés dele ficar me insultando, ele começar a me ameaçar. Só que ele sabia que se ele viesse brigar comigo, eu teria mais vantagem sobre ele. Então, como ele já estava procurando várias coisas erradas, eu fiquei sabendo que ele também estava procurando trabalho de magia negra. Dizia ele que era para ficar rico. E ele estava fazendo uns pactos meio loucos. E depois de saber disso, eu já não estava muito afim de papo com ele, aí que eu me afastei mesmo. E o tempo foi passando, e ele meio que deu uma sumida. E começou a acontecer coisas estranhas ali na redondeza. E até mesmo na minha casa. Começou a sumir uns animais. As pessoas começaram a comentar que estava aparecendo animais mortos nas estradas.
também nos galinheiros, e ele sumiu. E se passou mais alguns meses e as pessoas começaram a comentar que estavam avistando uma criatura descomunal ali naquela região. E logo se espalhou o boato que tinha um lobisomem andando por ali. E de repente, do nada, eu passei em frente de um bar e acabei vendo ele. E quando ele me viu, ele me olhou com uma cara de ódio muito grande. E o seu rosto estava todo cheio de cicatrizes. E depois que ele foi embora, eu perguntei para o dono do bar, que era meu amigo, e ele me falou que eram umas pessoas que tinham atacado ele. E ali várias coisas foram se encaixando, e eu comecei a desconfiar que aquele meu ex-amigo era um lobisomem. Então, numa sexta-feira, bem naquela época de quaresma, eu precisei ir até um sítio de um amigo meu, que ele tinha me pedido um favor, para eu cuidar dos bichos dele, colocar comida para os porcos, para as galinhas, etc. Pois ele ia ficar 2 dias fora. E como ele era uma pessoa muito boa, sempre me ajudava, eu também não neguei ajuda. O sítio era uns 3 quilômetros da minha casa, e eu tinha que ir e voltar a pé, porque justamente neste dia a minha moto estava com o pneu furado, e eu me lembro que eu estava sem grana. E também tinha mais algumas coisinhas para fazer, porque era uma moto muito velhinha. E eu fui, e quando eu saí de lá era mais ou menos umas 6h40, e já estava aquele breu só. E eu fui andando ali por aquela estrada, e quando deu por volta de umas 7 e pouco da noite, e quando faltava muito pouco para eu chegar, eu vi uma coisa muito estranha parada no meio da estrada. Era algo bem assustador mesmo. E aquilo foi se levantando e ficando que nem um homem. E ali eu percebi que era o temido lobisomem que estava na minha frente. E eu pensei, agora eu tô ferrado. Agora eu me lasquei mesmo, porque eu tô sem nada aqui para me proteger. Só que em um raciocínio muito rápido, eu me lembrei do que o pessoal falava. Que se você soubesse quem se transformava naquela criatura, era só falar o nome dele. E se realmente fosse aquela pessoa, ele iria embora. E ali eu não tinha muito o que fazer. Ou eu fazia isso, ou eu saía correndo, sei lá. E eu confesso também que não fiquei com muito medo. E eu sei que aquela criatura veio lentamente em minha direção, e quando faltava mais ou menos uns 10 metros, eu falei, vai embora que eu sei quem é você, e falei o nome dele. E ali aquela criatura rapidamente começou a ficar muito agitada, com muita raiva, e ele veio bem pertinho de mim e começou a me cheirar. E me deu uma olhada fixa, com aqueles olhos vermelhos parecendo uma tocha. E depois saiu correndo por aquela estrada. Depois disso eu fui para casa rapidamente, lógico. E depois desta noite, nunca mais ninguém viu esse meu ex-amigo. E ali eu já tinha a certeza de que era ele mesmo. E como ele já sabia que eu tinha descoberto o seu segredo, ele desapareceu. Mas eu fiquei um bom tempo de orelha em pé e muito esperto pelos lugares aonde eu andava sozinho. Galerinha do meu coração, tá aí mais um relato legal, assustador, e espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês, proteja, livre de todo mal, e até o próximo vídeo. Boa noite.